E PET é o Programa de Educação Tutorial, um programa do MEC, trabalha com ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé acadêmico. Então, para a tarde de hoje, nós preparamos um evento que é muito importante para o nosso grupo, chama Diálogos com a Pós-Graduação. Esse é um momento muito caro, assim, importante para o grupo, que é onde a gente volta os nossos olhares para as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas dentro da universidade e fora. E aí a escolha da temática sempre tem a ver com os interesses de pesquisa ou de atuação do nosso grupo. E há algum tempo existe uma luta bem forte dentro do nosso grupo, assim, para falar da cultura e a temática indígena no Brasil. Uma temática que foi excluída de diversos momentos e hoje tem acontecido uma movimentação importante no cenário brasileiro e universitário, que é a entrada de sujeitos indígenas, também negros nas universidades, o que contribui muito com uma visão diferente de mundo, também acerca da educação, que é muito importante para a gente. Então, conhecer essas novas temáticas e outras visões, né, diferente das visões que são hegemônicas na nossa sociedade e que são sempre brancas, e é isso que tem sido colocado em voga na educação, mas a gente está nesse movimento de mudança, e por isso hoje, para falar um pouco sobre a temática indígena e os modos de construir formação a partir das práticas e desenvolvimentos de estudantes indígenas da Universidade da UFBA, a gente trouxe um convidado muito legal, muito importante a sua vinda, que é o Marcos Davi, do povo Pataxó da Bahia, e ele é graduando em Direito na Universidade da Bahia. Muito prazer de novo, muito obrigado por estar aqui e contribuir nesse momento. Somos muito felizes e agradecidos desde já. E sem mais delongas, vou passar a palavra para você se apresentar e poder desenvolver essa conversa com a gente. Boa tarde a todos. Caso a conexão fique ruim, aí vocês me dão um aviso ou escrevem alguma coisa, que eu tento fazer alguma coisa aqui, que acho que tá chovendo aqui, eu tô na aldeia e é meio ruim o sinal. Mas enfim, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é, na língua Pataxó, que é a língua Pachorrã, Conri Pataxó, e no civil, né, é Marcos Davi. Eu sou estudante, como dito, da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Sou neto da cacique Amani Pataxó e filho da liderança indígena Candara Pataxó. Eu falo um pouco da minha formação. A minha vida toda, eu estudei em colégio indígena, aqui na Cora Vermelha. Cora Vermelha, ela é um bairro de Santa Cruz Cabrália, que é um município no extremo sul da Bahia. E que muitos pouco conhecem, é que é uma aldeia, e é uma das maiores não, é a única aldeia urbanizada do Brasil, a maior aldeia urbanizada do Brasil. Então aqui a gente tem de tudo. E aí eu sempre fui criado no colégio indígena, só que em determinado ponto eu tive que sair daqui da aldeia e estudar fora, colégio de branco, como a gente fala. E aí eu ingressei no IFBA, me formei como técnico em informática durante 4 anos, e aí, que é o Instituto Federal, né, aqui da Bahia. Diz que o Espírito Santo também tenha, né, Instituto Federal. E aí, saí do IFBA, ingressei na UFBA. E aí hoje eu estou cursando Direito. Estou entre o terceiro e quarto, por conta da pandemia acabou embolando tudo. E aí, né, deu uma atrasada, mas estamos aí. Eu queria agradecer aqui, em primeiro momento, o convite do PET, da UFES, pela oportunidade de a gente estar falando, né, porque a gente sabe que às vezes é difícil trazer essas temáticas para dentro da universidade. E aí vocês dão a oportunidade de a gente falar de um indígena, principalmente, né? Existem pesquisas indígenas, o pesquisador, ele não é indígena,
E aí, a gente aqui se coloca como protagonista e vocês buscam exatamente isso. Então, eu fico agradecido, não só eu, como toda a minha comunidade, os outros estudantes da UFBA. Agradecer em especial a Tainá, que é ela que fez meio que essa ponte, né? Comigo e o pessoal do PET Indígena cá da UFBA. Enfim, a pesquisa da qual eu vou falar hoje tem uma origem, tem um início, é um pouco longa. Em 2014, ela se baseia a partir do momento da entrada dos universitários indígenas dentro da UFBA. Então, até um tempo atrás, questão de 15, 10 anos, não se tinha indígenas dentro da universidade, da UFBA. Ou se tinha, eram bem poucos, indígenas e quilombolas. Com o advento das políticas afirmativas, etc., a gente conseguiu abarcar uma quantidade muito maior. A partir do momento que a UFBA abre um edital para a entrada de estudantes indígenas e quilombolas, por um edital especializado específico, a nossa perspectiva de universidade cresce. Isso eu digo enquanto indígena dentro de uma comunidade mesmo. Porque é como meus avós, meus tataravós diziam, né? Que quando eles iam buscar direitos, eles iam lá e brigavam e tudo mais, e até Brasília desceu o papo. Por uma universidade, por uma educação. Só que muitas vezes eles nem sabiam o que é uma universidade, uma faculdade. Eles não sabiam, mas sabiam que aquilo era bom e poderia trazer bons frutos para dentro da comunidade. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de ingressar e estudar, a gente vai. A gente tem aqui uma coisa, os nossos professores sempre falam, olha, vão estudar e buscar melhorias para a comunidade, a sua base é aqui. Você vai estudar lá fora, vai voltar para cá e trazer melhorias para aqui e para dentro, porque você saiu daqui. E sempre busque algo novo. Porque na minha comunidade não tem um médico, ou para tornar um direito. Só que muitas vezes ficam vagos. Poxa, tem direito àquilo, mas como a gente acessa aquilo? Então, eu pelo menos fui incentivado muito a isso, a buscar melhorias e novos conhecimentos para dentro da minha comunidade. E aí, a pesquisa, ela vai nesse caminho. A partir do momento que esses estudantes eles começam a entrar dentro da universidade, a universidade começa a se modificar, ou sofre aquele abalo de algo novo ali dentro. E aí, como a gente vai buscar entender esses estudantes, se não ouvindo eles? E aí, em um primeiro momento, a pesquisa ela tem título, e aí esse título se baseia a partir de todos os outros, que se chama Itinerâncias Universitárias, trajetória de estudantes oriundos de comunidades tradicionais e extrativistas na vida universitária. Esse foi um título criado pela nossa orientanda, professora Adriana. Ela é professora do BI, que é o curso bacharelado interdisciplinar, né, da faculdade. E também a pesquisa ela surge exatamente do BI. Eu sou estudante de Direito e caí numa pesquisa dentro do BI, do IAC, Instituto de Humanidades, dentro de uma outra área da faculdade. Você vê como a gente sempre vai buscando umas coisas assim, né? E aí a professora, ela vem com esse intuito de tentar tornar o estudante indígena e quilombola protagonista de uma pesquisa, ou tentar entender os modos de construir conhecimento desses estudantes. E aí, só um parênteses, né? Meio que um parênteses gigante aqui, é que no final do curso, até no próprio IFBA, eu executei uma pesquisa com relação a terreiros de candomblé, etc. Só que aí, enfim, eu teria que abrir outro parênteses. Mas, enfim, eu elaborei um projeto social para dentro da minha comunidade. É porque eu moro em Coroa Vermelha, mas também eu moro numa outra aldeia que minha avó é cacique. Então acaba que eu sou meio nômade, fico lá e cá, lá e cá. E aí a comunidade de minha avó é cacique é bem recanteada mesmo.
E aí eu elaborei um projeto de pesquisa, um projeto social, de que caso eu tivesse uma condição financeira, eu implantaria dentro da comunidade da aldeia Joerana uma sala de informática. E aí eu criei, junto com outras pessoas, com a ajuda de outras pessoas, um projeto chamado Quigeme Digital. Quigeme, na minha língua, significa casa. E aí, Quigeme Digital, uma casa digital, se você colocar assim. E aí, o meu intuito era exatamente levar um pouco do meu conhecimento que eu aprendi no IFBA para dentro da minha comunidade com relação à informática. Porque lá a gente, energia, água encanada, se chegou há muito pouco tempo, questão de 5, 4 anos atrás. Então, e levar um centro de informática para dentro de uma comunidade dessa se tornou um pouco ainda mais difícil. E aí eu tive a grata oportunidade de participar de um programa de TV em que eu consegui arrecadar um dinheiro. Eu consegui implantar esse projeto. Esse projeto está até hoje, isso foi em 2019, vai fazer 2021, né? 2 anos mais ou menos, que eu consegui implantar, adquirir uns computadores, instalei dentro da escola da comunidade que a gente tem hoje lá. E aí esse projeto está ajudando os professores a elaborarem questão de atividades, etc., para os alunos, e os alunos a interagirem com a questão de informática. Porque eu, quando morava lá com minha avó, na aldeia, a gente tinha que sair da comunidade para estudar fora, e quando eu retornava para a comunidade, sempre tinha alguma pesquisa. Um trabalho de pesquisa sobre tal coisa. E para fazer um trabalho de pesquisa, precisa ter internet e um computador, no mínimo um celular. Que coisa que muitas vezes a gente não tinha. E eram muitos alunos que iriam fazer esse percurso. Então eu falei, poxa, se eu tenho a oportunidade de fazer isso, por que não fazer? Então hoje a gente estava com um projeto de Quigeme Digital, meu pai é professor da comunidade. Ele estava auxiliando, eu por conta de estar morando em Salvador. Eu fiquei um pouco distante, mas ainda passo por lá e vejo, porque fica muito difícil, né, estudando e tudo mais, aí fica muito difícil coordenar tudo isso. Mas aí tá lá o projeto. Mas enfim, ponto, né? Acho que terminou o parênteses aqui. Voltando para a pesquisa. Eu estava dando prosseguimento na questão do método que a gente utiliza. E é um método que se perpassa por vários anos. A pesquisa teve início em 2014, 2015, 2016, 2017 e agora 2020, 2021. É um método qualitativo. A gente, quando se trabalha com pessoas, o mais importante, para além da quantidade, a qualidade dessa informação é fundamental. Então, a pesquisa vem exatamente nesse sentido, de que a gente ouvir um itinerário, justamente isso, são formas, meios, trajetórias de estudantes que vão passando ao longo dos anos dentro da universidade, e a gente quer ouvir exatamente essas experiências, entender como a universidade pode melhorar nessas questões de minoria, como tratar a minoria quando chega dentro da universidade, quais são as dificuldades que elas enfrentam. E aí a pesquisa, ela buscou ouvir exatamente isso, são narrativas de estudantes indígenas e quilombolas, desde todo o seu processo de formação dentro da comunidade, processo de base, até o ensino superior. Porque a UFBA, e eu acredito como a maioria das universidades federais do Brasil, elas buscam uma forma de ensinamento ou de aprendizado entre professores e alunos, acho que interdisciplinar, mesmo que existem os cursos e tudo mais, só que, querendo ou não, a interação humana quase não é impossível de não acontecer. Vai acontecer a interação humana. Então, que é um ambiente, tudo mais, circula a gente. Então, o estudante indígena e quilombola, ele acaba modificando, e no sentido bom da palavra, né, esse espaço. Desde a entrada de estudantes indígenas dentro da universidade, isso foi em 2007,
me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Então, tá. Desde a entrada dos primeiros estudantes indígenas na universidade, foi em 2007, 2008, eles viram a dificuldade e buscaram meios de melhorar o espaço que eles estavam ali. Então, hoje, a gente tem um PET, um Programa de Extensão Territorial indígena dentro da UFBA, foi graças a esses primeiros estudantes que viram dificuldade. Então, a gente tem hoje um Abril Indígena, que é um evento que, inclusive nesse mês, é o mês indígena, né? Dia 19 de abril é o dia do índio. A gente sabe que dia do índio, né, pelo menos eu aprendo assim todo dia, né? Mas se tem uma data comemorativa nacional, a gente vai comemorar, né? Por que não comemorar? Então, dia 19 é o dia do índio. E aí a UFBA, o PET em especial, e aí outros núcleos que surgem a partir da entrada de estudantes indígenas e quilombolas dentro da universidade, como o NEI, por exemplo, que é o Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA. A gente se articula exatamente para isso. A partir do momento que a gente vê dificuldade, vê maneiras da universidade melhorar a nossa chegada e receptividade dentro da faculdade, a gente vai levar até a reitoria, até os órgãos de questão financeira, questão de bolsa e tudo mais. Então, a gente se articula. Então, hoje a gente tem, novamente, um Abril Indígena, onde é um movimento em que a gente para, assim, UFBA, no sentido de que a gente chama a atenção realmente, a gente coloca nosso cocá, nossos adereços e vai para o espaço da universidade, dançar, cantar, fazer nosso ritual, chamar a atenção do povo. Para dizer, olha, aqui dentro existem estudantes indígenas, e os quilombolas da mesma forma. Eu estou puxando muito a sardinha para a questão indígena, porque dentro do grupo de pesquisa tem um estudante indígena que pesquisa sobre a questão indígena em quilombola. Ele não pôde estar aqui, mas eu sempre vou dar uma pincelada lá por cima da questão quilombola também. Só que sempre vou estar puxando a questão indígena. E aí, a gente se tem essas conquistas, são graças à entrada desses estudantes. E aí, a pesquisa ela tenta justamente entender esse movimento que esses estudantes fazem dentro da universidade. O impacto deles dentro da universidade. Porque, e aí, tudo isso é muito importante. Porque a gente, quando está de fora, a gente tem um olhar sobre essas questões indígenas e tudo mais. E quando a gente tem, como agora, uma pesquisa que coloca métodos, traz referências de vários autores do Brasil, de fora do Brasil, que embasam não nossa entrada, não como nossa permanência, e coloca a gente não como objeto de pesquisa. Eu acho isso um pouco estranho de falar, indígena como objeto de pesquisa, mas como a gente como uma forma de participar, um meio participativo. A gente faz parte da pesquisa. A gente está junto, colado. Esse movimento acontece por quê? Poxa, vou ali ouvir o depoimento do representante do NEI, do PET indígena. Por que vocês fazem isso? Para chamar atenção? É para realmente um movimento de resistência dentro da universidade? É para isso. Que bom, então. A gente vai aqui anotar. A gente quer que você participe junto com a gente da pesquisa. E aí, os anos vão se passando. A pesquisa, e aí 2016, 15, 17, aí ela se debruça justamente nesse ponto, entender as dificuldades que os estudantes indígenas passam dentro da universidade, elencar maneiras de se melhorar isso, e aí eu digo enquanto estudante agora, né, que é difícil a gente se manter dentro de uma universidade. A questão financeira conta muito, porque eu estou aqui no extremo sul da Bahia. A UFBA fica a 750 e poucos quilômetros daqui. Então eu saio da minha comunidade, vou para um lugar que eu não conheço. Eu até brinco que uma das primeiras vezes que eu vi esses prédios gigantes, foi em Salvador. De metrô, eu andei, foi em Salvador. Deu um medo assim, que eu tenho coração, mas, poxa, é um medo de se locomover mais rápido e tudo mais.
Então, o indígena ele chega nesse espaço, tem a questão universitária de adaptação e tem a questão da cidade, a questão urbana, que pesa muito. Ficar longe da família e tudo mais é complicado, mas com um bem maior, se formar, trazer melhoria para a comunidade, então sempre com esse foco. E aí, a gente, ao longo dos relatos, das narrativas que a gente vai ouvindo, eu, na época, não fazia parte da pesquisa, enquanto bolsista, pesquisador, junto com a professora. Mas aí ela passou para a gente vai lendo e entendendo mais ainda da pesquisa. E aí, dentro das narrativas, eu me coloco também dentro de uma narrativa dessa, de que realmente é difícil. Tem a questão de conhecimento, a questão epistemológica, de que às vezes a gente entra dentro de uma sala, que o professor, quando a gente levanta o dedinho e fala sobre a questão indígena, ele fica meio assim, de que não tem como me orientar tanto. Ele fica meio assim perdido. Poxa, professor, mas essa questão, se levar para a questão indígena, não sei o que, movimento social, ele não vai saber tanto. Porque muitas vezes a universidade peca nesse sentido, de não dar uma formação plural para o professor. Isso eu digo ainda mais quando leva para a questão do direito, ainda é mais assim, né? É um corredor, é só aquilo ali. As portas do lado parece que não tem chave, não. É o corredor ali, aquele método, aquela coisa, não tem, sabe, um negócio assim, para expandir. E aí quando a gente levanta, a gente fala dos direitos tradicionais e tudo mais, aí que é mais difícil ainda se conversar dentro de sala de aula. Então, quando a gente termina o curso ou chega perto de fazer o TCC, como é que ele, professor, eu quero fazer o TCC sobre o direito indígena relacionado a tal coisa? Ele não vai me saber orientar direito. É muito difícil encontrar um professor que sabe me orientar direito nessa questão. Então, essa foi uma das dificuldades que, ao longo da pesquisa, muitos estudantes mostram para a gente. A questão até do preconceito, de ser indígena, o professor ser muito conservador, e nem dar atenção para você, ignorar mesmo. Tá em sala de aula, tá levantando a mão, tá falando, tá bom. E ponto. Então fica difícil ter uma formação onde você quer levar a dificuldade de sua comunidade para dentro de sala de aula, para entender melhor e voltar com uma solução ou uma forma de solução. E o professor, aquele cara ali, tem um conhecimento, um conhecimento não maior, mas um pouco mais aprofundado, ele não sabe me orientar direito. E aí eu acho que é aí que a universidade poderia estar ouvindo de fato, tá lendo esses projetos de pesquisa que ela mesma financia, que ela mesma tem noção que existe dentro do corpo estudantil, da faculdade, e tá levando esses professores, sabe? De fazer parte da formação dele, enquanto professor, educador. Mas aí é um pouco difícil isso, né? Mas enfim, esse ano, de 2020, 2021, né? A pesquisa, eu já dou um salto, ela se baseou na questão de como o Will, né? Ele disse no começo, que é um novo título já, ainda se embasando naquele, itinerários universitários. Aí tem um novo título, que é o modo de construir a formação, prática desenvolvida por estudantes indígenas quilombolas na Universidade Federal da Bahia. Então, que práticas são essas? A gente vai buscar entender mais ainda, mais a fundo, essas práticas. E essas realizações, essas atividades. E a gente chegou a um consenso, na verdade, de que antes da pandemia, esses planos mudaram um pouco. Antes da pandemia, a gente tinha um objetivo de estar mais perto. Eu, enquanto estudante indígena, eu fazia parte do MEI, do PET ainda não. Mas os movimentos do meu povo eu estava junto. E aí é importante lembrar que a UFBA ela é plural, não só da questão indígena, quilombola, mas também dentro da questão indígena, a pluralidade. Então, há uma maioria de pataxós, que é aquele do sul da Bahia, só que tem muitos outros povos, também do Pernambuco, fora do estado, que vão estar na UFBA. E a gente junta, troca conhecimento, a gente ali se reúne, se articula. E aí o intuito, nesse ponto da pesquisa, era exatamente buscar entender essas práticas, ir mais a fundo, entender os movimentos, os impactos deles,
o Abril Indígena, o porquê da gente do nada fechar uma pista lá, a paralela, a Unidade Gigante, sabe? Do nada fechar. Por que tá fechando? Aí vai estar um estudante indígena lá anotando tudo, o porquê, onde que a gente quer chegar com aquele fechamento de pista, que é justamente mostrar a dificuldade da gente. Então, a pesquisa, ela ia nesse sentido. Só que aí a pandemia veio, a gente ficou meio assim, o que vai fazer, e a professora, ela nos orientou a buscar meio que a concretização da formação do estudante, que é o TCC, ou alguma forma de que ele usou para encerrar o curso dele. E aí, de lá para cá, do ano passado para cá, a pesquisa tem duração de 1 ano, nessa etapa. Eu venho buscando nas bases de dados justamente isso. Primeiro, a gente fez um levantamento bibliográfico maior, no âmbito nacional, e aí eu vou para o site da Cielo, da CAPES, Google Acadêmico, buscar tudo o que é relacionado à questão indígena. E aí eu vou catalogando e sistematizando tudo isso, para a gente ter uma noção do quanto se estão produzindo os estudantes indígenas no Brasil, não só na UFBA. E aí eu cheguei a um resultado, não terminou ainda, a gente tem alguns meses à frente para concluir essa pesquisa, de que ainda são poucos, isso em âmbito nacional. Quando recorto para a questão da UFBA, onde foi o nosso maior foco, é menor ainda. De 2015, 2010 até esse ano, que foram 10 anos, se entraram mais de 250 estudantes indígenas, foram muitos. E terminar o curso é um outro ponto, uma outra questão. Que a gente, quando fui pesquisando, eu fui notando. Eu fiquei, poxa, entrou certa quantidade de estudantes, mas por que está formando? Tem pouco conteúdo aqui deles. Muitos desistem, porque o que a gente encontra bastante desiste. Às vezes o curso não foi do agrado, acaba formando até família e acaba desistindo da faculdade. Não quer mais saber daquilo, entrou, não gostou, a faculdade não tem aquilo outro, não gostou da cidade, quero voltar para minha comunidade, e volta. Muitos são assim. Acabam voltando. E a gente entende isso, a gente entende. Mas os que conseguiram concluir ainda são poucos. Eu cheguei à conclusão, até o momento, isso é um dado parcial, de que se tem, hoje no repositório da UFBA, que é meio que plataforma de busca acadêmica, de artigos, TCCs, tese de doutorado e mestrado, cerca de 15, são 15 ou 13, se eu não me engano, mas são menos que 15, trabalhos acadêmicos de estudantes. Então, você pensar que de 2010 a 2020 só se tem isso, menos de 20 produções, lógico que muitas vezes o aluno ele não posta na plataforma, ou outros meios, muitos cursos não é obrigatório o TCC, né? Acaba fazendo outra coisa. E aí foi meio difícil achar essas coisas. E aí a gente busca uma alternativa. Poxa, se não está encontrando nas bases de dados, a gente vai num boca a boca. Ali perguntaram, nossa, tá fulano da comunidade tal. Você tem o TCC dele? Aí vai enviando pra gente. A gente vai sistematizando. E aí quando a gente vai sistematizando e vendo, é muito pouco. Mas a gente entende isso. E aí, em âmbito nacional, foram mais de 20 ou 30 que a gente conseguiu sistematizar até o momento. A gente espera que até o final a pesquisa ela termine em junho ou julho desse ano. Se tenham mais artigos e trabalhos acadêmicos, porque é importante o indígena estar na universidade e, mais importante ainda, ele produzir. E muitas dos trabalhos que a gente pega e lê é justamente isso, o indígena falando da comunidade dele, das dificuldades e de como ele pode melhorar, de como um conteúdo que ele aprendeu na universidade, alguma pesquisa que ele aprendeu dentro da universidade,
ajuda ele na comunidade. E ele retorna. E isso é muito visível. Tanto que, aí eu já trago para o pessoal novamente, quando eu quis focar na questão de direito, na questão jurídica, foi justamente por isso. Hoje a gente tem muita dificuldade quando vem uma reintegração de posse, vem alguma coisa assim, que do nada chegam uns policiais e tudo mais, e aí vem a FUNAI e outras coisas. A FUNAI ainda tem uma dificuldade em dar conta de todas as comunidades. Ela tenta, mas aí é muito difícil. E aí do nada chega uma reintegração de posse, sai derrubando tudo que é nas nossas ocas, nossas casas. E o que a gente faz? O porquê disso? Aí vem um cara com um documento na mão, tá aqui. Tá escrito aqui, é lei, não sei o que, você vai ter que sair. Como é que a gente contesta isso? Então, hoje no Brasil, e eu fico muito feliz, a quantidade de estudantes indígenas e quilombolas que vem se informando nesses cursos, assim que a gente mais necessita, tá grande, tá grande. O que é bom, porque mostra nosso interesse em ajudar nosso povo. Então, agora, a minha comunidade, a minha região, já tem, lógico que já tem outros amigos meus formando, já formados em direito, já atuam. Mas vai ter mais um para defender a causa. O que engrandece as nossas lideranças. Porque quando a gente teve, agora mesmo, no caso, uma reintegração de posse aqui na orla, aqui do município. E aí veio aquela coisa, tudo mais, a polícia, não sei o quê, você vai ter que sair. E aí uma mulher, uma indígena, uma parente, aqui de Coroa Vermelha, que estudou aqui no indígena, estudou na UFBA, se formou em Direito, está fazendo a UNB, o mestrado ou doutorado, se eu não me engano, é advogada, ela conseguiu reverter essa situação. Não ocorreu reintegração de posse mais. Ela conseguiu derrubar a liminar e a comunidade ficou lá. Quando a comunidade soube que foi uma estudante, uma pessoa que eles viram crescendo, desenvolvendo dentro da comunidade, uma parente, havia uma Maria. Foi uma coisa. Já vendo isso aí, isso serve de incentivo para mim e para outros buscar exatamente aquilo. Quando você tem uma reunião e tudo mais, as lideranças, os nossos anciões, eles olham e veem justamente isso. Eles estão sendo nossos exemplos de busca de direito, e agora estão gente mais novas que eles, também ajudando na causa. O que para eles é uma felicidade imensa. Todo mundo, poxa, foi tal pessoa, conheço, rapaz, não sei o que foi. É desse jeito aqui. A informação corre, todo mundo gosta. Então, quando eu entrei, foi nesse intuito de ajudar. E eu acho que, em resumo, é isso que a gente busca com a pesquisa. A pesquisa, ela vem para entender, para compreender os estudantes indígenas, os estudantes quilombolas, entender as formas de resistência da gente dentro da universidade. E aí, já tem 4 anos, eu não sei se isso vai durar daqui para frente, porque muito pela questão de governo, que está por aí, né, que a gente sabe como é que está, a questão federal. Ainda é meio incerto o futuro, mas a gente espera que continue. E se não continuar, eu fui uma semente que vou passar para outra, incentivando a pesquisar. Que é um tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Se a pesquisa é um tripé da Universidade Federal, acredito que estadual também, é importante que a gente faça valer isso, faça valer a pesquisa. Porque pesquisar, entender, buscar fundo, compreender outras formas de conhecimento, interagir, participar também. Então, é isso. Acho que agora, né, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, do que eu falei, fiquem à vontade, sou todos ouvidos também, as sugestões, e é isso. Obrigado até então, foi muito bom ouvir mais sobre a sua pesquisa. Como ele disse, abrir esse espaço para fala, se alguém tiver alguma questão para a gente discutir também, algo direcionado ao Marcos. Eu fiquei pensando numa questão que, há algum tempo atrás, creio que o ano passado, eu li um texto
de alguns professores indígenas do Amazonas e Acre, que questionavam os moldes da educação que sempre foi pautada para os povos indígenas, né? Porque se a gente pega no início colonial, a educação foi sempre voltada para a catequização e a exploração desses povos. Mas, recentemente, a gente entende que a cultura dos povos indígenas é válida e contribui para a sociedade brasileira, ela também forma essa sociedade, mas a educação ainda é homogênea. A mesma educação que eu tive na minha comunidade, que não é indígena, uma comunidade indígena também está tendo. Então, a observação nesse texto era dar voz para os próprios indígenas decidirem o que eles vão estudar e como essas coisas que eles vão estudar vão contribuir para a comunidade. Porque lá também observava que vários índios, vários indígenas, desculpa, chegavam nessas escolas, por vezes eles desistiam, como você disse, porque não tinha nada a ver com o que eles precisavam para uma construção cidadã indígena, e também acontecia um movimento contrário, assim, que era dos indígenas saírem das suas tribos, sabe? Porque era como se aquela educação não valesse para o convívio de tribo, então ele ia para uma sociedade branca, sabe? E aí eu achei muito interessante quando você trouxe que, como você estuda direito para voltar para sua aldeia e contribuir com as necessidades de lá. E aí eu queria saber como é, assim, no seu grupo, na sua aldeia, se também tem esse movimento de tentar criar uma educação que seja mais válida para o seu povo, e como que é esse embate da sociedade, da educação que vem, tipo, de LDB, que estipula uma regra educacional para todo mundo e às vezes não pensa nessas diferenças? Talvez a gente possa fazer um bloco, Will. Talvez a gente possa fazer um bloco de questões, pode ser, Marcos? Ou como vocês preferem a metodologia? Pode. Pode ser blocos, então? Não pode ser. Certo. No chat, a Adriana colocou Jordana, ela tem uma questão? Isso. Ei, Marcos, boa tarde. Obrigada pela fala, foi muito boa, né? Reiterando o que o Will falou, é muito importante a gente ter agora uma formação, né, como professores sobre questões indígenas que a gente não vê na universidade, né? A gente tem uma pincelada na universidade e a gente mal vê na escola também, né? Principalmente porque ela tem um viés muito europeu, é muito branco e católico. E aí eu queria te perguntar, Marcos, como que a gente, né, como futuros professores, né, professores em formação ainda, como que a gente pode ajudar também no movimento, né? Pelo menos eu não curso direito, né? Eu tô fazendo geografia, a gente tem um escopo mais de educação, não sei se a Thay chegou a comentar, mas são diversos cursos, né, aqui no nosso PET, de geografia, letras português, inglês, história, biologia, e aí assim vai, né? Depende de quem está no grupo no momento, mas o escopo é bem variado. Aí eu queria saber como que a gente, pode ser de forma generalizada ou de alguma disciplina específica, né? Como que a gente pode levar esse debate para a escola de questões indígenas, dos povos indígenas, das línguas, de toda a pluralidade, né, que se tem, ou até mesmo para dentro também do debate da universidade, né, que você falou bem assim, que faz esse movimento de instigar os professores e como que a gente pode fazer isso também. Principalmente que eu não moro em aldeia indígena, né, não, a gente não tem essa proximidade, a gente só tem uma proximidade, pelo menos assim, né, com um pouco das aldeias que tem em Aracruz, mas no momento que a gente está agora, né, de pandemia, isso se torna muito difícil. E é isso, assim, né? Como que a gente pode fazer mais ou menos esse movimento, não sei se ficou muito confusa a pergunta, qualquer coisa, se falei alguma coisa errada, me desculpe.
Mas é isso, é mais ou menos isso que eu queria saber, assim. Gente, mais alguma inscrição? Que eu acho que talvez um bloco de 3 perguntas pode ser interessante. Tem. A Adriana se manifestou no chat. Pode encaminhar a sua questão. Obrigada, Will. Marcos, eu gostaria de saber falar o seu nome indígena, mas eu não vou me arriscar, tá bom? Embora eu tenha tentado anotar, não sei nem se eu consegui anotar bem. Mas, para começo de conversa, obrigada por trazer essa sensibilidade, essa informação dos nomes, né? Eu que sou estudiosa da linguagem, para mim, nome é um universo. Obrigada por isso. Bom, eu vou reiterar algumas coisas que eu acho que são importantes e já foram mencionadas em algum momento. O modelo de universidade, ele é um modelo europeu, né? E em 99% dos casos das universidades no Brasil, ele não só é europeu, mas ele é também positivista, né? Então, aí a pessoa, o indígena ou a indígena, ela ainda não se vê nesse modelo de universidade, muitas vezes, obviamente, porque não agrega, não tem uma alteridade, né, estabelecida nesse modelo. Então, esse abandono, quando você fala do abandono, né, da pessoa indígena, e aí, o que ela faz, né, com aquilo que em alguma medida ela adquiriu? Não sei se é possível ter essa resposta, mas eu fiquei muito curiosa, assim. Ela retorna para a reserva ou ela contribui com um pouco que ela conheceu, ou ela consegue estabelecer uma crítica e devolver para a universidade, para quem vai entrar na universidade, fazer um processo formativo de quem vai ingressar na universidade, da pessoa indígena que vai ingressar, em torno das críticas que ela conseguiu estabelecer em relação a esse modelo de universidade. Não sei se é possível essa resposta, mas fiquei muito curiosa. Outra coisa que eu fiquei muito curiosa também é com o indígena desaldeizado. Um pouco o Will já falou sobre isso, e eu sou do Paraná, né, moro no Espírito Santo, e no Paraná a política para o indígena desaldeizado é muito diferente, né? Ele sequer pode ingressar na universidade, né? E eu fiquei me perguntando, afinal de contas, o indígena desaldeizado não deixa de ser indígena, né? E aí, como é que fica a situação dessa pessoa? Considerando o acesso, né, a outros bens culturais, acadêmicos, enfim. Outra coisa que me ocorreu foi em relação, desculpa, gente, é muito rico o seu assunto e eu fico cheia de dúvida, Marcos, desculpa mesmo. Outra coisa que você falou foi em relação a essa epistemologia, né? A pessoa aprende uma coisa na universidade, ela volta para a sua comunidade para consolidar aquele conhecimento na sua própria comunidade, né? E aí eu fiquei me perguntando, e o contrário, né? Nessa sociedade tão adoecida, não indígena, né? E será que acontece também, né, uma perspectiva epistemológica indígena que pensa essa sociedade não indígena, que propõe, que faz uma proposição prática a partir dessa epistemologia indígena nessa sociedade não indígena? Não sei se eu fui elucidativo o suficiente, mas era isso. Obrigada. Começar pela Will, né? Pergunta do Will. Ele levantou a questão do embate entre... capítulo aqui, eu acabo me perdendo. Era pensar nas
vai de encontro com o que a Adriana falou no final, que é como é pensada essa educação indígena para aos moldes das próprias necessidades indígenas, sabe? Como são essas práticas, porque como a gente já viu, essa epistemologia, como a Adriana colocou, exclui o sujeito indígena desse determinado espaço. Mas aí como vocês constroem e pensam uma educação para vocês e aí como é pensar nesse embate, mesmo como você falou, da educação tradicional que é passada em todas as escolas e que vai, inclusive, para as escolas indígenas? Não sei se eu me fiz entender, mas qualquer coisa eu posso elucidar se você precisar. Tentar me expressar melhor. Entendi. Se existe... Como Desculpa te cortar, pode falar. Hoje, não só hoje, né? Mas a educação, isso eu digo enquanto povo pataxó e também em outros povos, né? A nossa educação se baseia muito na oralidade. A gente aprendeu muito com histórias, que um avô contou para meu pai, que diante assim vai passando. É uma questão que vai passando. A educação é a mesma coisa. Todas as comunidades indígenas, pelo menos enquanto aqui no povo pataxó, elas têm uma escola. Uma das nossas principais brigas, para além do território, a questão da demarcação territorial, é a questão de educação diferenciada indígena, educação escolar diferenciada. A gente tem, um dos pilares da gente, quando coloca assim para falar, a educação diferenciada, é justamente isso, uma educação para a gente, em que a gente aprende todas as disciplinas, ou a maioria tenta, relacionar o conteúdo programado, que veio ali, bonitinho professor, com o conteúdo da comunidade, conteúdo que foi aprendido pelos anciões e que foi... Então, a gente tem hoje a nossa língua, que é a língua ensino nas escolas, é uma matéria, é o Patiorã. Pelo menos aqui, no Povo Pataxó, é uma matéria, assim, se fosse colocar, com professor, com atividades e tudo mais, o Patiorã. Porque a gente teve que se adaptar à língua portuguesa. Então, para a questão de comunicação e tudo mais, porque a nossa língua fica limitada a gente. Então, para ir dominando o português. Então, dos meninos, das crianças que estão vindo por aí, eles acabam meio que se atrelando mais à língua portuguesa. Então, para não perder a nossa cultura, a gente está ensinando, tem como matéria obrigatória, o Patiorã. E é uma educação diferenciada por um desses motivos. O outro, foi o primeiro que eu coloquei, foi a questão da interdisciplinariedade das matérias com nossa cultura. Eu lembro sempre de uma história, uma professora me contou, a professora de história. Ela falou, olha, vamos falar hoje sobre descobrimento do Brasil. Aí ela falou bem assim, né? Não, mas Luiz, não é descobrimento, aprendam uma coisa, aprendam isso. O Brasil, ele não foi descoberto, ele foi invadido. E aí a gente fica com esse invadido, por quê? Aí que vem a tomada de consciência de que, não, já existiam comunidades indígenas aqui no Brasil. Então, o português, ele chegou, mas já tinha gente aqui. Então, eu sempre aprendi, nunca foi descobrimento, foi invasão, foi uma outra coisa, mas não descobrimento. Eu aprendi isso na aula de história, com o professor indígena, mostrando isso. Olha, a gente aqui, ainda mais aqui Coroa Vermelha, que é uma questão simbólica, foi onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Tem uma cruz gigante aqui, um cruzeiro que a gente fala. Uma cruz que os portugueses colocaram, simbolizando a primeira missa do Brasil foi aqui. Fica perto de Porto Seguro e tudo mais. E aí, eu sempre aprendi isso, a questão matemática.
poxa, como é que a matemática tradicional pode vir para a comunidade, que a gente aprende? Ah, se tem isso aqui, a questão de, até mesmo saber a questão de lua, ou quando plantar tal coisa. O professor, ele utiliza dessas formas de conhecimento tradicional dentro da sala de aula. Ele coloca isso na sala de aula. Ele fala, não, a gente vai aprender a matemática, a equação de não sei o que, mas utilizando algumas coisas que a gente conhece no nosso dia a dia, na nossa cultura. Ele faz questão de falar isso. E aí a gente vai aprendendo, conforme está dentro da escola, vai passando as matérias, a gente vai aprendendo isso. Então, essa que é a nossa educação diferenciada. E aí, eu já, não sei se respondeu a sua pergunta, eu já pulo para a questão da Jordana, né? Que falou sobre a questão de como o professor não indígena, ele pode estar levantando a questão indígena dentro da universidade, enfim, do espaço de educação dele, para estar passando para os alunos. Uma coisa que a gente vê bastante é nesse mês. Esse mês é bom, mês de abril, e especialmente dia 19 de abril. Ele é simbólico para a gente. Você é marcado a questão do Dia do Índio. E aí sempre você vai ter, não é que seja errado, mas a forma com que se conduz essa situação acaba sendo errada. Que é dia 19. Dia 19 de abril, Dia do Índio. E muito do que a gente vê é baseado naquele clipe da Xuxa. Eu esqueci a música, né? Mas ela coloca uns trajezinhos, coloca umas coisas assim, e faz um negócio assim, né? A gente tem uma raiva disso. A gente tem, sabe o ódio que a gente tem daquilo. Porque limita a gente, coloca a gente como folclore. Folclore. Dia 19 dia do índio, tal dia é dia do saci, tal dia é dia de coisa. O índio, você entendeu? Então é complicado. E aí os professores colocam isso. Hoje é dia do índio, vamos ver tal coisa assim. Óbvio que isso muitas vezes não se aplicam a todas as escolas do Brasil. Eu estaria sendo equivocado em dizer isso. Mas é o que a gente vê na maioria. Se baseado num livro de história em que o índio, ele é aquele ser primitivo, que você sabe caçar, matar, não. Olha eu aqui dentro de uma universidade, falando para vocês sobre pesquisa acadêmica. Você entende? E outros mais doutores de história e por aí diante, no Brasil, fora do Brasil, indígenas. Como é que esse contexto ele fica de fora de um livro de história? Então, se não é um estudante indígena ou um professor indígena, ele levantar essa questão de que, olha, gente, tá no livro de história aí, só que vocês sabem, assim, que a história ela nunca é contada por quem perde a guerra, né? Sempre por quem ganha. Isso aí, né? Quando chega na universidade, a gente aprende mais ainda. Mas aí é ter esse estralo de que, poxa, vocês estão vendo no livro de história aqui, exatamente isso mais. Mas o índio, ele é muito além disso aqui que vocês estão vendo. O indígena, principalmente, né? Essa questão do índio, ela vem sendo muito criticada. Porque índio limita vários povos, mais de 250 povos, a uma palavrinha índio. Por que a gente coloca indígena? Tem toda uma questão de simbólica, tudo mais. Ou se não, chamar pelo povo. Pataxó, não sei quem, Tumbalá, Tupinambá, Caiapó, por aí por diante. Chamar pelo povo mesmo, não do seu povo, que identifica o indígena. E aí, pois bem, se torna para o professor, e aí até um desafio não indígena, ele buscar esse meio de ensinar para os alunos não estereotipar o indígena. Ele eu não sei se você deu uma pausa ou se eu não consigo te escutar. Então, qualquer coisa, dá um sinalzinho no chat. Quem sabe se a gente fechar a câmera?
Dá uma melhorada. Vamos tentar? Sim. Olá, Marcos. Estabelecido. Acho que a internet caiu aqui, deve ter dado alguma coisa. Vamos aqui. Continuando. Posso continuar? Sim, à vontade. Certo. Então, se torna um desafio para o professor não indígena dar aula de dar uma aula, um conteúdo para o seu estudante sobre os povos indígenas. Então, o que a gente incentiva e coloca de que, se tiver como, Jordana fala da dificuldade, né, de se levar a uma comunidade indígena, mas se tiver como, buscar na própria internet. Buscar, assim, vídeos, matérias sobre o outro lado da questão indígena, de outros indígenas que não estejam no livro de história. Falar, olha, gente, é o dia do índio, beleza, só que você sabe que tal palavra, tal coisa, foi de origem indígena, vocês sabiam isso? E buscando coisas do dia a dia do aluno, que muitas vezes eles não sabem que tem uma origem indígena e tudo mais, e levantar. E aí ele vai tomando ciência da importância do indígena dentro da cultura do povo brasileiro. Então eles acabam se perdendo. E se tiver oportunidade, o que é o ideal, sempre levar a turma, enfim, a escola até uma comunidade. Porque quem melhor de falar sobre a questão indígena do que o próprio indígena? É o ideal. Se não tiver como, convida alguém a vir até a escola, a vir até a universidade, para estar falando sobre isso. Não sei se ficou clara a resposta. E aí eu vou para Adriana, né? Agora, Adriana, eu acho que eu esqueci um pouco. Se ela puder só dar uma relembrada. Você me contemplou já com algumas falas quando você respondeu Will. Eu queria saber outras, então eu vou falar só o que acho que não foi respondido. Se vocês sabem como a pessoa que abandona a universidade procede, né? Como que ela faz a reflexão dela a respeito desse abandono, e como fica a questão do indígena desaldeizado. Acho que resumindo, acho que faltou só isso. Se você puder falar, eu agradeço. Quando o indígena, ele desiste da faculdade, da formação dele no ensino superior, ele retorna para a comunidade. Lógico, por quê? Ele retornando, vai surgir a pergunta, por que retornou? Por que desistiu? Ele vai responder, ficou já por... E aí o conhecimento ele vai ingressar dentro de uma escola, ele vai tentar reunir, fazer reuniões, isso a gente vê muito, sobre olha a gente, ou tiver alguma dificuldade na comunidade, o que acontece muito. A comunidade tem uma questão sobre administrativa da escola, mas não tem ninguém formado na área, mas tem um estudante, a atenção retornou, vamos chamar ele para cá, porque ele entende mais que a gente, e ele vai dar uma orientação muito, isso aí eu posso dizer muito. Ele acaba ajudando de uma forma a comunidade nessa questão. E aí, eu não sei se eu respondi por completo. Agora, a questão do indígena desaldeizado é uma questão um pouco complexa. Eu trabalhei na FUNAI, estagiei, na verdade,
na coordenação regional aqui de Porto Seguro, durante 1 ano. E aí, estagiário é meio complicado, né? A gente acaba entrando numa coisa e acaba aprendendo um mundo de coisas, né? E aí, eu acabei entrando como técnico em informática. Em questão de 5, 6 meses, acabei sendo estagiário do procurador, que a FUNAI, ela tem a PFN, Procuradoria Federal Especializada. E aí a gente trata dessas questões, do coletivo. Quando a gente é incitado à questão de indígenas desaldeizados, é um indígena, isso a gente não pode negar. Eu sou filho de indígena, meus pais são indígenas, meus avós são indígenas, e aí eu não posso dizer enquanto outros estados. Mas aqui, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, eles têm direito sim. Muitas vezes para entrar na universidade, poxa, morou a vida toda fora da comunidade, mas é um indígena. E isso a gente não pode excluir essa essência dele, é inerente a ele. E aí, a comunidade, o que acontece muito, ela se reúne, chama essa pessoa em uma reunião com todas as lideranças, os caciques, os pais ou os avós daquela pessoa que tem a ligação com a comunidade direta. E reúne e fala, poxa, você quer ir para a universidade, você quer ter tais coisas, tais direitos. Só que aí, você vive a vida toda fora da comunidade. Aí que entra a questão de essência indígena. A gente não pode desprezar, excluir você, porque você é indígena, faz parte do nosso povo, independente se morou fora de aldeia ou dentro de aldeia. Mas a gente vai estar ajudando. Aí depende muito da comunidade. Se conversar, se chegar a um acordo, de dar o direito ou dar a possibilidade daquele estudante que quer ingressar na universidade, e aí, pelo menos a FUNAI, ela é correta nesse sentido, que só emite uma declaração falando que aquela pessoa indígena, se o cacique, a liderança da comunidade, fez uma declaração a próprio punho ou redigiu pelo computador, dizendo que aquela pessoa é indígena. Aí a FUNAI age, porque já passa a ser de âmbito federal. E aí é uma coisa que depende muito. Eu não posso dizer de forma generalizada. Aqui na Bahia, pelo menos aqui no Extremo Sul, se acontece assim, o caminho é esse. A gente chama, conversa com os pais, com os avós dessa pessoa. O cacique, a liderança, ela tem meio de confirmar que ele é indígena. E aí, dá essa declaração, ele vai estudar, porque, querendo ou não, é indígena, vai para uma universidade, vai ocupar um espaço. Se ele, a gente sabe que ele viveu a vida toda fora da comunidade, mas se ele tiver a oportunidade de estar para cá, poder nos ajudar, ou até mesmo a gente ter um contato direto com ele, com essa pessoa já formada, ele puder nos ajudar, foi uma forma de investimento da comunidade. E aí não é querendo dizer que a gente está dando declaração para investir, não. Assim, é um investimento educacional que vai voltar para a comunidade, que a gente espera que volte. Tá? Por isso mesmo. Não acontece de retornar, porque é uma coisa. Mas, no geral, é isso. No Pará, se acontece isso, aí já é um pouco complicado. A situação está um pouco complexa. Mas aqui, pelo que eu vejo, que eu acompanho, acontece assim, ocorre dessa forma. O indígena desaldeado, ele tem seus direitos, só que é um direito que está atrelado à comunidade. Então, se a comunidade permite que ele tenha, ele vai ter. Se não permite, aí a gente não pode fazer mais nada. É aquele que acabou. É isso. Caso eu não tenha respondido direito alguma pergunta e tudo mais, pode falar que eu não entendi tal ponto que eu tenho que explicar melhor. Creio que se alguém tiver mais alguma questão, a gente pode abrir para mais um bloco, certo? Se ainda tiverem mais questões. Eu não sei como está o tempo de vocês também, o seu, Marcos.
tá tranquilo, pode vir. Certo. Então, tivemos 2 inscrições no chat, que é da, desculpa, Gerley Veloso e em seguida da Daniela. Will, eu acho que a Thay se inscreveu também. Acho que é Thay, Giarley e Dani. Certo. Então, podem iniciar as questões. Pode falar, Dani, você se inscreveu antes. Ei, gente, deixa eu abrir minha câmera aqui. São 2 questões rápidas, também uma tem a ver com o que a Adriana e o Will comentou antes, sobre a estrutura. A gente foca em universidade porque é onde a gente está estudando hoje, né? Mas isso também abrange todo o contexto escolar, em todos os âmbitos. Você falou que muitas pessoas acabam indo para a universidade e desistem por N motivos, e citou aí motivos pessoais, né? Dessas pessoas, no caso. Mas acredito também que a universidade tem responsabilidade nessas evasões, né? Existem as cotas as políticas de acesso, que a cota é uma delas, para pessoas pretas, pardas e indígenas, e aí o contexto de permanência varia mais entre as regiões e as instituições, né? E aí são 2 perguntas, na verdade. Essa é sobre como tá, agora na pandemia talvez as coisas tenham freado, mas como você percebe as políticas de permanência que a UFBA trabalha, né? Se existem, de que forma, porque a universidade, como acho que foi a Adri que salientou isso bem, a universidade, a sua estrutura é europeia, né? Então tem ali atrativo que convide pessoas que não se identificam, né, com essa cultura de existir, não se identifiquem e não se sentem confortáveis a permanecer naquele espaço, né? Então a pergunta é sobre mais as políticas de permanência para as pessoas indígenas. E tem uma outra questão, a Jordana compartilhou com a gente, uns dias atrás, uma pesquisa de um indígena, se eu não me engano, ele também é da mesma região que você, porque ele fala sobre o sul da Bahia. O nome dele é Vislandes, o nome no registro civil é Vislandes Bonfim, só citando para caso você conheça. E aí a pesquisa dele fala sobre o ritual Auê, Pataxó, que parece ser, de acordo com ele, o mais conhecido. E aí ele fala também algo parecido com o que você trouxe para gente, sobre a devolutiva que as pesquisas de vocês levam para as comunidades, né? Tanto que as lideranças de onde ele vive acompanharam todo o processo dele de pesquisa, de estudo. E aí a pergunta é se existe, assim, você viu um pouco dos dados de pessoas indígenas que se formaram no Brasil e na UFBA, e aí se você chegou a passar o olho também nesses títulos de pesquisa, né, se tem também esse objetivo final de solucionar problemas porque também existe essa questão, eu já vi essa questão na sala de aula na universidade, sobre para que servem as nossas pesquisas como soluções para a nossa realidade, de onde a gente convive, de onde a pesquisa é feita, né? Então, se de forma geral, as pessoas indígenas têm a preocupação mesmo de pesquisar em prol, tem também as pessoas que vocês comentaram sobre que as pessoas que acabam saindo da comunidade, vivendo, né, entre as pessoas brancas, mas ainda assim tem, né, essa talvez cobrança da comunidade em trazer os frutos de onde está se vivendo, né? São esses. Acho que eu consegui me explicar bem. Acho que mais do que perguntas, são mais comentários, assim, que me chamaram a atenção, que a pessoa fala. Inclusive, muito obrigada de novo. Você estava falando sobre essa lógica de como uma pessoa indígena vai para a universidade, dessa devolutiva que ela traz para a aldeia, dessa noção integrada e coletiva do conhecimento, né? E eu consegui associar muito isso com o PET.
Porque a filosofia do PET, ela também nos dá esses princípios, assim, de que a universidade e a educação formal, né, escolar, é um privilégio e que não é para todos, e que é nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade coletiva buscar formas de dar um retorno para isso, para todo o investimento que está nisso. Então, sabe, eu acho que uma das formas, eu acho que, assim, como docente, na verdade, a gente tem muito a aprender com todas as comunidades e povos indígenas do que... Meu cachorro, eu fico desconcentrada. Mas era nessa linha, de que a gente tem muito a aprender com isso, que eu acho que o PET está muito, hoje em dia, né? Não antigamente, mas hoje em dia ele está muito encaminhando para esse movimento. E que eu queria, assim, que eu tinha de dúvida, mas eu não sei se vai dar tempo, enfim, era que eu tinha curiosidade, assim, às vezes eu assistia umas entrevistas de pajés, de anciãos de aldeias indígenas, de povos diferentes, e eu sempre percebia uma problemática comum, que era, assim, o conhecimento indígena, muitas vezes ele é seguido pela oralidade, como você falou. E isso acaba limitando, muitas vezes, principalmente pela falta de acesso, né, aos espaços, o registro desse conhecimento. E quando é no outro lado da ponta, quando as pessoas estão tentando acessar esse conhecimento, fica mais difícil, né? E ainda a gente tem uma questão, assim, que eles falavam muito, que era de a gente começar a ter um certo desinteresse das pessoas mais novas, da aldeia, e de uma cultura que está viva e que se mistura, e que antes era mais isolada e agora tem muito mais integração. Então, existe muito medo da manutenção da cultura indígena. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. E também, só porque estou aqui falando, queria perguntar, assim, depois você pode também passar pelo WhatsApp mesmo, referências de leituras, a gente está aí pesquisando para nossa ação de extensão, e para a vida, porque conhecimento é sempre bom. Então, referências mesmo de leitura que você tem que indicar, é isso. Próxima questão é da Shirley. Olá, tudo bem? Meu nome é Gearley Leopoldino Veloso, sou estudante de licenciatura do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Nova Venécia. É um prazer, Marcos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fui convidado através do banner aí que a Daniela me convidou e tal. E foi muito importante, cara, ver você aqui no espaço de formação, um ex-aluno do Instituto Federal da Bahia, né? E eu também como aluno do Instituto Federal. Eu faço minha pergunta no sentido disso, assim. A sua formação inicial, ela não começa na universidade. Sua formação inicial, ela começa na escola. E eu, como licenciando, eu me preocupo muito com o perfil do aluno que recebo nas escolas. E principalmente nessa fase, né, do ensino básico. Então, assim, eu gostaria de saber se lá no Instituto Federal da Bahia, você como um ex-aluno de lá, se há outros Marcos Davi. Porque, assim, se o IFES, né, se o IFE de lá dá acesso aos demais indígenas, porque a gente sabe que tem uma transição da educação formal lá do ensino básico e do ensino fundamental para o ensino médio. E como que você encarou esses quase 4 anos lá dentro do Instituto? Porque eu sei que é bem pesado aqui. E como é que foi lá para você lidar com essas questões? Tem mais alguma questão? Não. Tinha uma inscrição do André. Tenho que... Eu não estou conseguindo ligar a câmera. Boa noite. Ô Marcos, na verdade são 2 comentários. Assim. Eu sou estudante de artes junto com a Thay,
e a gente acaba observando algumas questões, alguns elementos assim na conversa que nos chamam a atenção no sentido da estética, enfim, no sentido das relações. Eu não pude deixar de perceber você falando que a sua avó é uma cacique, mulher, né? Então, não sei se eu peguei essa informação, e eu achei bem interessante. Em relação no segundo comentário, em relação à questão das políticas públicas, né? Eu acho que uma mudança efetiva, ela parte a partir desse movimento dentro do campo das políticas públicas. É claro que, socialmente falando, é muito difícil, a implantação, enfim, a gente tem toda uma invisibilidade e tudo mais que vocês vivem há mais de 500 anos, vocês como povos indígenas. Mas a gente também não pode deixar de pensar, de observar que nas últimas eleições houve uma quantidade um pouco significativa de pessoas eleitas no campo enfim, vereadores, prefeitos, enfim, pessoas políticas que são também indígenas. E aí eu queria saber se existe alguma maneira da gente associar ou pensar o campo político das políticas públicas para, de fato, essas mudanças acontecerem na educação, tanto básica quanto da educação universitária. Eu digo isso porque também no nosso curso, eu e a Thay, a gente presencia um currículo extremamente eurocêntrico. A gente, quando vai estudar a história da arte, nós temos uma rebarba, se é assim que fala, uma pincelada em relação aos povos, enfim, a arte dos povos originários, o que chegou até nós e foi registrado historicamente, mas ainda é muito eurocêntrico, assim, é muito distante. E eu acho que dá para a gente fazer uma associação em relação a essa invisibilidade política, em relação e essas questões de violência, invisibilidade, essa questão de tudo que a gente vê, principalmente nesses últimos tempos, a partir de 2018, enfim, a gente vê um governo já que nitidamente fala contra os povos indígenas. Eu queria saber como que você visualiza, e se é de fato algo que está acontecendo mesmo, como é que tem sido aí próximo de vocês, e se há um link aí que a gente pode fazer em relação a políticas públicas e, de fato, a abordagem das questões indígenas na educação básica e universitária, enfim, nas nossas relações mesmo, para fora da faculdade, enfim. Obrigado. Com a fala do André, a gente encerra as questões. Marcos, pode seguir. Eu vou começar em ordem contrária, que foram as três foram muito boas perguntas. Eu vou começar em ordem contrária, porque eu acabei esquecendo um pouco da Daniela, da pergunta dela. Eu vou começar em ordem contrária, aí depois ela me dá se ela me lembrar da pergunta. Com relação ao... Eu não estou vendo o nome do último. André? Isso. André, né? A questão do André questão política é complicado, viu? Porque nos últimos anos, não só nos últimos anos, muito tempo, né? Aí a gente só vem levando soco e murro e um monte de coisa no nosso movimento. Então, estão sendo longos anos, até está passando rápido, que bom esse governo, o executivo que está aí, mas a questão política, ela baseia as outras questões. Hoje, e eu sou sujeito a falar com questão ao direito, se não fosse a Constituição, nossa Carta Maior e tudo mais de direitos, de 88, seria muito difícil o indígena hoje ter uma terra demarcada. Se não fosse hoje grandes referências, o movimento indígena nacional, ir até o Congresso, pintar a cara, entrar no Congresso e falar sobre as suas dificuldades e sofrimentos, hoje a gente não teria uma terra demarcada, uma educação diferenciada dentro de nossas comunidades. A gente sente muito a falta justamente de representatividade política dentro dos espaços de poder, nacional, estadual, federal, municipal. E aí, eu até, antes mesmo de entrar nesse projeto de pesquisa, eu estava buscando justamente esse ponto. A gente tem direitos, alguns direitos, né, poucos direitos garantidos em Constituição. Contudo, a gente não tem quem represente a gente, com quem brigue, que esteja na Câmara, falando, gente, a gente não
está ali o direito indígena de demarcação de terra, só que está sendo demarcadas as terras, tem alguém fiscalizando isso? A gente não tem. De 80 para cá, a gente só teve 2 deputados indígenas no Brasil. Foi o primeiro, eu esqueci, me fugiu o nome, e agora a gente tem a Joênia Wapichana, uma deputada mulher no Congresso, uma deputada federal, indígena. Então, de 80 para cá, até um pouquinho antes, só foram 2. É um número muito baixo, para a quantidade de povos indígenas que tem no Brasil. E lógico que eles são dispersos. Então, questão de deputado, questão de estado, tudo mais, um estado tem mais indígenas, outros não tem. Então, chamar um não indígena para votar em um indígena, para nos representar, e óbvio que representar os interesses também dos outros, é um pouco difícil. Então, acaba que a gente é uma briga muito grande. Inclusive, no ano passado, foi um ano de eleição municipal. A minha mãe, ela saiu, a vereadora, tentar a vaga de vereadora aqui no município. Só que elas, assim como outros aqui indígenas, também saíram, o que é muito bom, Ela, infelizmente, não conseguiu, só que mais 2 parentes conseguiram entrar na Câmara Municipal, o que já é uma vitória muito grande. Então, a gente vai aos pouquinhos. Essa questão de política, entrar dentro de uma comunidade um pouco isolada, é muito complicado. Você explicar para o indígena o que é política, como isso afeta a comunidade dele, a questão educacional e tudo mais, isso é um debate muito grande. A questão é que ele tem que votar, ele é um cidadão brasileiro, tem direito de votar, a questão da urna ir até muitas comunidades isoladas e tudo mais, é difícil até hoje. Tem se mudado ao longo do tempo, dos anos para cá. E aí, a gente vem buscando isso, esses direitos. Ainda é muito difícil, mas a gente tenta, né? Eu, como estudante indígena, tento, e outros estudantes também tentam, não só na área de direito e outras áreas também. A gente tenta. Uma hora a gente consegue, a gente sabe que uma hora vai sair isso, entendeu? Tem uma jurisdição especial para a questão indígena, questão de educação, o MEC tratar a questão indígena, educacional diferente, como se trata. Tem um cronograma que a gente tem hoje uma lei, eu esqueci o nome da lei, que é obrigatório o ensino da cultura afro, né, descendente indígena, dentro das escolas. Só que isso é bem pincelado, só é uma lei que o professor é obrigado a dar e acaba nem ligando. É como se fosse, tipo, uma coisa muito difícil, é arrastado, tipo assim, vou ter que dar porque tá lá. Não é uma coisa que ele se empolga a fazer. Então a gente vai tentando, uma hora a gente consegue. É com base em luta, muitos movimentos sociais, que acabam chamando a gente. E a gente vai até Brasília, faz fechar a pista, dança em frente ao Congresso. A Lei 11.000, isso mesmo. E aí a gente fecha tudo mais, quebra vidro de tudo para conseguir alguma coisa, porque é assim. E aí a gente acaba sendo conhecido por isso. Indígena é bardeneiro, isso aqui, outro, e nem é. É porque a gente tenta pelo diálogo e é cortado, e não consegue. Poxa, então chamar atenção o quê? A gente quebrar tudo, é isso? É dançar, entrar em tudo mais, sair barato. Não, mas é a última forma que a gente encontra de conseguir alguma coisa. Isso é em questão municipal, aqui acontece muito isso. Não consegue direito. A gente vai, tenta o diálogo, não consegue, vai para fechar a pista mesmo e, entendeu? Questão estadual, mesma coisa, aqui na Bahia principalmente, você vê muita, fechou pista, aí fica uma fila quilométrica. Mas por quê? Porque a gente tentou o diálogo e não conseguiu. Federal, a mesma coisa, assim por diante. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo muitos indígenas se candidatando e tentando isso. Tentando entrar nesse ramo político. Porque é um dos principais. É questão de política pública, é um asfalto até uma aldeia para chegar uma saúde, principalmente uma saúde de qualidade. Uma vacina, agora em tempos de pandemia. E tudo isso, a comunidades isoladas, é política. Então, a gente fica feliz que indígenas, né, tenham se candidatado e alguns eleitos até. E a gente vai tentando, entendeu? Ainda é um pouco difícil, mas acho que é isso. Caso não tenha respondido, você pode dar um toquezinho. Aí eu vou pro Jarley, né? Que é do Instituto do Espírito Santo.
Rapaz, eu até um pouco tempo atrás, eu acabei fazendo uma outra palestra para o IFBA de Simões Filho, foi justamente nesse ponto. Acho que ele até acabou saindo, voltou. Que foi justamente nesse ponto. Como o IFBA, ele trata as questões indígenas dentro da estrutura dele, questão pedagógica, questão estrutural, como recebe-se indígena. E eu critiquei bastante. Eu critiquei porque eu entrei em um curso de informática de que era complicado trazer a questão cultural para dentro do curso, só que a gente tentava pegar uma coisa ali, uma pergunta, o professor ia tentando, e eu ajudando o professor, pelo menos o professor. Ah, meu Deus. Acho que ele deve conseguir voltar. Tomara. Caiu sem travar. Se bobear, foi o celular que descarregou. Foi quando a internet dá uma travada. Hoje tá difícil, hein? Mas estamos indo. Continuando. E aí eu critiquei justamente isso. O IFBA, e eu não sei quando o Espírito Santo, ele tem essa dificuldade de abarcar, integrar e tornar participativo a presença daquele indígena dentro da instituição. Se cria uma barreira entre comunidades indígenas e institutos federais. A universidade está tentando quebrar isso. Só que os institutos são mais ainda. Aqui existe um ingresso, existem cotas para estudantes indígenas aqui em Porto Seguro, porque é uma presença muito grande dessas comunidades ao redor do instituto. Então o IFBA abre essa possibilidade para municípios que têm comunidade, têm a cota para entrar. E lá dentro é complicado, porque o professor ele meio que não trabalha a questão, ele não trabalha a questão indígena, quilombola piorou. Então é a gente que sempre tem que estar dando pitaco, tá questionando, que aí se levanta a questão. Ou, professor, na apresentação, né? Sou indígena da comunidade, sou indígena, que bom e tudo mais. Só que só fica ali, não passa disso. É um assunto, não relaciona. Então é difícil dentro dos institutos. Só que hoje o IFBA de Porto Seguro ele vem mudando. A gente tem a licenciatura intercultural indígena dentro do instituto, é um curso modular. Então, sempre em algum momento durante o ano vai ter uns indígenas lá fazendo barulho e tudo mais para chamar atenção. É aquilo, né? Chamar atenção. E aí, para saber que a gente existe. E é muito bom. Sempre que vinha, que era aqui da região, né? Eu ia, participava dos auê e tudo mais, dos rituais. Todo mundo ficava assim, olhando, isso, aquilo, outro. Aí achava meio estranho, né? Só que não se tocava de que Porto Seguro e outras cidades têm comunidade indígena ao redor. Isso não se trabalha dentro do instituto, que causa espanto quando uma comunidade vai e entra dentro do instituto e começa a dançar. Vai ficar aquela coisa assim, aquele clima. Só que é bom, é uma coisa muito boa. E aí é isso. Foi difícil. E eu sempre tive uma ideia, ainda não pus em prática, de tentar sistematizar a minha língua do povo Pachorrã em um aplicativo. Lógico que ajudaria em questão de pesquisa, acadêmica e tudo mais. Porque um aplicativo baixava, estaria tudo ali da nossa língua, tradução da palavra, frases e tudo mais. Só que eu esbarro na questão cultural. A gente divulgar para um branco a nossa língua é complicado, você entendeu? A gente divulga um mínimo de comunicação, porque isso está muito atrás da nossa cultura. Então, se eu exponho, escancaro toda a minha língua, tudo, em um aplicativo que qualquer pessoa no mundo pode baixar, é um pouco complicado. Então, a gente se esbarra nessa questão cultural, as lideranças, caciques, eles meio que recuam assim, falam, olha, não sei se isso é uma boa ideia. Então a gente fica pensativo nessa questão cultural e acaba não desenvolvendo. Então é uma ideia muito boa, só que
tem muito a se trabalhar ainda. Lógico que isso poderia se desenvolver para trabalhar só na comunidade, que já é um avanço. Só que isso, para espalhar, é questão de minutos. É um compartilhar isso, aquilo, outro. Então, ainda é um pouco incerta essa ideia. Mas é uma ideia que me surgiu dentro do Instituto, porque são bons frutos que eu falo de lá, que me criou, me formou muito bem. Enfim. E é isso. Acho que eu respondi a questão do... Esqueci o nome dele. Mas agora vem da Daniela, né? A Daniela, eu tava lembrando, aí me fugiu de novo. Se puder lembrar. Ei, Marcos, só um comentário. Isso que você falou agora sobre a língua, muito interessante na questão cultural, nunca tinha parado para pensar. Recentemente a gente viu uma notícia de que 2 línguas indígenas foram registradas, não sei se é no sistema da Motorola, não sei como funciona, mas é essa empresa que está oferecendo isso, de serem utilizadas no teclado do celular, né, como a gente usa vários idiomas, e aí tem 2 línguas que foram registradas para esse uso também. Eu não sei a pronúncia correta, mas é Kaingang e Nhengatu. Kaigang. Essas aí. As minhas perguntas... Oi? Não, pode falar. As minhas perguntas foram... Na verdade, parece que são as mesmas línguas, essas 2, né? Nhengatu, na verdade. Foram sobre as políticas de permanência, se é que existem, a que patamar andam na UFBA, e sobre se é generalizado assim, essa preocupação entre pesquisadoras e pesquisadores indígenas em trazer para suas aldeias os resultados, né? Na verdade, pesquisar em prol da vivência ali, da comunidade. Se é generalizado, é comum entre todos. A UFBA, hoje, ela acho que é uma boa universidade para o estudante indígena, apesar das dificuldades, na questão de permanência. Como já se acessaram outros indígenas, meio que a cama está sendo forrada. Então, hoje a gente tem um coletivo indígena da UFBA, tem um movimento, uma questão, um calendário acadêmico da universidade, que é o Abril Indígena. Então, são coisas que nos chamam a atenção enquanto indígena dentro da comunidade, até ingressando na universidade, de que, poxa, é uma universidade que tem um olhar para a gente. Então, são 2 formas, né? É uma forma de agregar isso na questão pedagógica do ensino, e a outra é a questão financeira, questão de bolsa. A UFBA, ela tem um programa específico para indígenas e quilombolas que dá uma ajuda de custo, questão de aluguel, até mesmo alimentação, moradia, para esse indígena, esse quilombola, se manter dentro de Salvador e ficar na universidade. Então, é uma universidade da qual eu fui e estou gostando. Tanto pelo ensino e tudo mais. Lógico que existem muitas questões ainda, mas nesse quesito, ela tenta melhorar a todo momento. E aí, o que complica mais ainda são as questões federais, questão de corte. Esse ano e o ano passado foram muitos cortes orçamentários, e aí já dificulta o pagamento de bolsas, e aí a permanência se torna mais difícil, porque, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, e outros estudantes também, só que a gente está pagando porque a gente tem tem móveis, tem todo esse material, está em Salvador. Então a gente tem esse custo de casa, isso, aquilo, outro, e não está no lugar. Essa aqui é a minha preocupação de muitos outros. Muitos acabaram desalugando a casa e tudo mais. Mas aí nossa preocupação com mim e com dos outros é se, por exemplo, não sei, chutando alto, né? No final do ano, a universidade volta ao normal. Como é que a gente fica voltar assim do nada, sem ter um lugar onde ficar e tudo mais? Lógico que a gente se ajuda muito. Isso é um ponto forte da gente. Quando o indígena daqui vai, que a gente conhece, fica na minha casa, que eu te ajudo, não só na questão de ensino, te oriento na universidade, mas fica aqui na minha casa por um tempo, até você conseguir se ajeitar.
isso é uma rede que a gente criou da gente aqui, eu, pelo menos enquanto Pataxó, né, povo Pataxó. Vai, tal pessoa manda mensagem, se sente, consegue tudo mais, e vai se ajudando. Porque a gente entende que cada estudante tem sua importância. Tá ali, é uma luta, tá ali, são sacrifícios de paz e tudo mais. Então, tá lá é uma vitória muito grande para a família. Então, é isso. E a outra questão, pensamento geral, eu acredito que seja. Porque eu fico muito feliz, porque a gente trabalha muito no coletivo, da união, de nossa comunidade. Então é de base isso. Poxa, vai pesquisar, vai fazer qualquer coisa, seja uma palestra, uma reunião que vai para fora, se a comunidade tem essa sensibilidade de nos ouvir quando volta, e até participar da própria pesquisa, o que a gente sempre tenta envolver. Vai para a faculdade, quer fazer uma pesquisa, poxa, mas eu quero ver a opinião da liderança, da cacica, do cacique, como é que ele vê isso? Volto para minha comunidade, pergunta a ele, explico direitinho, ele me dá as informações que ele sabe, que é muito importante e valioso, e a gente trabalha com isso, a gente trabalha muito com a participação, a gente quer que toda a comunidade esteja envolvida, e aí eu acho que isso é muito geral. Eu acho que toda pesquisa que você vê com relação a indígenas, vai ser sempre assim, um tema relacionado à questão indígena, educação, saúde, tentando melhorar, e com entrevistas, depoimentos dos moradores da comunidade, porque a gente entende que quem sofre, quem tudo mais, é quem mora no local. Se eu sair do local e sei das dificuldades, eu quero ver, além de mim, outras pessoas que moram lá. Então, eu acredito que isso seja geral, o que é acho que um ponto forte do nosso povo. E é isso. Obrigada. Eu acho que eu devo ter perdido, ou não sei, eu tô meio doida. Mas. Não. Fiz confusão, perdão. Ainda tinha a questão das referências, se você quiser falar, ou se você quiser mandar no WhatsApp depois. Se você falar que é legal que o pessoal que não é do PET também pega, assim. Ou, sei lá, só dá dicas. E a gente pode depois ir encaminhando para o encerramento, que já passamos um pouquinho do tempo. Mas de quê? Pode falar de novo. Do que vocês entraram em contato, das pesquisas dos TCCs, que vocês estão pesquisando, mas além disso, as suas leituras, coisas que atravessaram a sua graduação, ou que atravessaram, né, essas causas, essas questões. Principalmente, assim, no nosso caso, é muito legal quando tem alguma coisa a ver com a docência. Mesmo assim, eu sempre lembro da Adriana falando na minha cabeça que a docência e a educação acontecem de todas as formas. Mas, enfim. Entendi. Leitura. Eu gosto sempre de, pelo menos isso foi uma coisa minha, de sempre tentar ler coisas que estejam relacionadas à questão indígena e que foram produzidas por indígenas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Edson Caiapó, não sei se todo mundo conhece, mas ele teve um vídeo bem viral. É quando o cara pergunta para ele sobre por que o índio está de celular. Aí ele dá uma resposta, que se fosse para colocar pingo nos is, era para devolver, questão de cultura, a palavra sair, a palavra tal. Ficou bem viral esse vídeo dele. Ele foi meu professor no IFBA, o Edson Caiapó. E ele é um doutor em História, se eu não me engano. Ele é doutor em História. São um dos únicos, não passam de 10 ou 15 doutores no Brasil hoje, com título de doutor. E ele faz parte dessa seleto grupo. E aí ele sempre fala que sempre busca mais e quer que mais indígenas sejam mestres e doutores. É um bom autor, o Edson Caiapó. Tem um Daniel Munduruku, já uma leitura mais lúdica,
com questões de esportes e tudo mais, com um público mais adolescente e infantil, mas também é um bom autor. Tem o Ailton Krenak, ele foi um dos precursores de se terem 2 artigos na Constituição que falam sobre indígenas. Tem um vídeo bem viral dele, se quem puder pesquisar, que ele vai até o Congresso de terno e ele pega uma graxa mesmo, de coisa assim, e começa a passar na cara, falando, discussando e passando a graxa na cara, sobre o sofrimento dos povos indígenas. E a partir dali, ele, o Marcos Sereno, o Carlos Sereno, eles conseguiram trazer esses artigos para dentro da Constituição. Foi um momento histórico. Então, sempre quando se fala em direito, a gente sempre lembra desses personagens, dessas pessoas que estão vivas até hoje. Já pude acompanhar a palestra do Marcos, do Ailton Krenak. São muito bons autores. O Ailton também é doutor, se não me engano. E aí são essas, não leituras, mas são autores. São autores que possuem diversos livros e que acho que podem estar ajudando, é uma boa leitura a vocês. E outra, quem puder estar até entrando no repositório da UFBA, eu puxo a sardinha de novo, e está pesquisando por questão estudantes indígenas ou comunidades indígenas, vai encontrar muito conteúdo sobre isso, sobre comunidades, e produzida por estudantes. Muito quando você começar a ler, na introdução, nos agradecimentos, já vai ter logo falando, sou de comunidade tal, represento tal povo, porque essa é a nossa marca. Fala a nossa história, e a gente fala do nosso povo, é uma alegria. Então, são plataformas e esses autores, e lá vai ter outros autores também, que eu indico, assim, que se vocês puderem, tá, lendo um pouquinho, vai ser muito interessante. Eu acho interessante. Excelente, sério. Muito obrigada. Não dá vontade de ficar conversando aqui para sempre, porque realmente dá para falar de muita coisa. É um assunto, não é um assunto, né? É uma vida, é uma realidade. Mas estamos chegando, já passamos do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer, em nome do PetLic, em nome da UFES, todos que estão aqui, pela presença, pelas trocas, pela sensibilidade, pela paciência do que, né? E foi muito bom. Com certeza vai contribuir muito para a nossa extensão, para a nossa vida, para a nossa caminhada aí, principalmente nos nossos estudos. A gente tem tentado se aproximar cada vez mais e está sendo muito bom, né? E mais uma vez obrigada, espero que tenha sido bom também para você, espero que essa relação ela possa continuar por aí entre o PetLic e a UFBA e o seu grupo de estudos, e a gente está sempre disponível para ter esses momentos de troca. Se você quiser fazer uma fala finalizando, se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente comenta e encerra o nosso encontro. Só queria agradecer novamente a oportunidade de fala, estar trazendo um pouco do meu conhecimento, também do meu povo, para fora do estado, o que a gente sempre pensa e tem essa consciência de dar um espaço e poder falar do indígena, levanta o dedinho e fala. Então, colocar sempre a questão indígena em pauta. Então, eu fico grato pela oportunidade novamente, agradecer o convite, né? Especial a Tainá, e tudo, novamente, que fez essa ponte, e a todo o corpo do PET, né? Da UFES e tudo mais. E é isso. Sempre que eu puder e tiver como ajudar vocês de alguma forma, vocês podem entrar em contato, que eu vou estar, né, tentando ajudar. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Agradecer também esse grupo maravilhoso que proporcionou esses momentos pra gente, para todos nós que estamos aqui presentes. A Adri colocou aqui no chat se a gente puder registrar agora o nosso momento, quem puder abrir câmera.
Ficaria por horas aqui. Só faltou um espaço sem vírus pra gente comer e conversar. Porque com comida a conversa sempre se estende mais. Vou tirar a foto aqui então, gente. E um espaço com comida pra gente comer e conversar, de preferência em Salvador, né, Dani? Não, é verdade. Ou no sul, né? No sul da Bahia também já estava satisfeita. Ó, 1, 2, 3 e... Oi! Gente, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos. Obrigada, gente. Acho que então concluímos o nosso encontro. Não dá vontade de desligar, mas é isso aí. Muito obrigada pela presença de todos. E todas e todos. Obrigada, Mar.